E aí, tô aqui de volta. E ó, tenho certeza que você já passou uma situação dessa. Conflito com administrador ou com advogado em relação a algum procedimento que você orientou, sugeriu que mudasse e ele não quer mudar. Por que que dá esses conflitos? Já falo para você. Primeiro, dá esse teu like aí para mim e escreve aí se você já teve algum conflito com cliente. Fala assim, administrador, no, no sentido geral da pessoa formada em administração, que está lá dentro do negócio. Mas pensa assim, no sentido geral da coisa, o advogado, o administrador, o próprio empresário, cliente teu, ou funcionário do empresário. É, que se tem esse conflito aí quando você quer implantar alguma ideia e ele é resistente. Vamos lá. Por que que acontece isso, né? E geralmente acontece isso sim, de você tentar implantar um procedimento interno, um controle, alguma coisa que envolva mudança e gera esse atrito com as pessoas, seja essas pessoas que eu falei, o advogado, o administrador, o economista, que está envolvido no processo, lá, ou o próprio empresário, dono da empresa. O que que acontece? Primeiro, por que que gera o conflito? Né? Vamos entender por que que gera o conflito para depois a gente entender como é que a gente faz para contornar. Um conflito geralmente acontece, geralmente é provocado quando ah, os meus princípios são confrontados. Deixa eu explicar, peraí. Você foi formado, você tem uma formação desde a barriga da sua mãe, tá? Os sentimentos da mãe, o mundo externo já influenciava na sua formação, na implantação de alguns padrões mentais. E o ambiente ao redor de você criou, moldou você. Não adianta dizer que não, porque você foi moldado pelo ambiente ao redor de você. E isso formou a sua personalidade e criou alguns princípios, alguns valores seus, tá? Que são só seus. Pode ser que coincidam com valores de outras pessoas. Por isso que a gente tem mais afinidade com algumas pessoas e menos afinidade com outras. Aí, se fosse entrar na teoria do tônus vital, da influência que eu gero sobre as pessoas pela minha energia, mas não é isso que eu quero chegar. Eu quero chegar especialmente na questão dos princípios e valores de cada um. Então, cada um tem os seus princípios e valores, e quando esses princípios e valores são confrontados, ou seja, o meu modo de pensar é confrontado, alguém vem com uma ideia que bate de frente com a minha ideia, eu tenho uma tendência a ficar irritado. Então, a irritação é provocada quando um desses princípios e valores são confrontados. E aí pensa, quando você leva uma ideia, você chega num cliente, você vai, né? Você é vamos descer um pouquinho o degrau. Você é o contador e está prestando assessoria, está tentando fazer com que ele mude. Você quer que ele mude um processo lá para facilitar a tua vida e a vida dele também. Só que você chega e impõe essa ideia para ele. Quando você chega e impõe essa ideia para ele, ele se sente confrontado nas ideias dele. Por quê? Porque ele vinha fazendo até o momento assim. Porque sempre foi feito assim, porque é assim que sempre funcionou. Por que que agora eu tenho que parar de pagar as contas de casa no caixa da empresa e tenho que pagar com o meu caixa, né? Esse não é o que mais acontece? Então, esse confronto vai gerar um desconforto nele, vai gerar um atrito nele e vai gerar uma reação. Tá? Vai gerar uma reação que essa reação geralmente é negativa. Ou negativa em termos no sentido daquilo que você quer que ele faça, né? Ou negativa no ponto, também negativa no sentido de negação, negar que isso ocorra. Não, aqui isso não acontece. Né? Não tem muito disso, aqui isso não acontece. Isso é lá no Uzbequistão que acontece, aqui não acontece. Então, esses dois fatores de negação. Negar a, a execução daquilo que você está pedindo ou negar a existência daquilo que você está sugerindo que seja mudado. Ponto. Então, já entendemos por que gera esse atrito, né? Porque confrontamos os princípios e ideias da outra pessoa. Tá, vamos lá. Aí tem um cara, não sei se você conhece, chamado Dale Carnegie.
Um cara que viveu lá no final do século XIX, início do século XX, há algum tempo, e ele escreveu algumas verdades que são bem atuais. Tá? Uma delas é que existem duas maneiras de você fazer uma pessoa, de você convencer uma pessoa a fazer algo para você. Tá? A primeira maneira, a que geralmente pensamos ser a mais eficaz, é obrigar as pessoas a fazer. Eu, como chefe, eu posso obrigar um funcionário a fazer algo para mim, não posso? Eu, como pai, posso obrigar o meu filho a fazer algo para mim. Eu, como marido, posso tentar obrigar a minha mulher a fazer algo para mim, não posso? Eu, como professor, posso obrigar um aluno a executar algo que eu quero que ele execute, não posso? E assim vai. É uma forma de se conseguir que as pessoas executem algo para você. Só que é uma forma que não tem lastro, não tem durabilidade e é muito frágil. Por quê? Não sei se você já viu aí, dá um Google depois e procura aí lá no YouTube um vídeo de uma mulher que faz lá está fazendo um sanduíche. Eu não posso dizer o que ela faz, né? Mas ela, enfim, a mulher vai fazer um sanduíche e ela passa no órgão íntimo dela, digamos assim, né? Passa nas partes íntimas antes de levar para o cliente o sanduíche. Você já ouviu falar de muitos casos de restaurantes em que a pessoa reclama da comida e aí o cozinheiro cospe na comida ou coloca alguma coisa nojenta na sua comida para você, para se vingar de você, né? O que é isso? A pessoa foi obrigada a fazer alguma coisa e revidou, retrucou aquilo de uma forma abrupta, muitas vezes que você nem percebe. Então, um funcionário obrigado a fazer as coisas, ele vai fazer enquanto você estiver olhando para ele e vigiando. Quando você der as costas, ele vai fazer algo para equilibrar a situação. Algo que talvez você não perceba. Enfim, N situações. Por exemplo, tá a embalagem de produtos que vai para o cliente. Aí ele quebra um produto e coloca quebrado dentro da embalagem. Chega no cliente, isso gera retrabalho, garantia, tudo aquilo que você já sabe. Então, quando você obriga alguém a fazer alguma coisa, ele pode fazer, ele executa enquanto está supervisionado, mas na sua ausência ele pode se vingar. É o caso de pais e filhos. Pais e filhos têm muita relação, muito fato de que pais são rígidos demais, obrigam, enfim, não vamos entrar na educação familiar, mas pais que são muito rígidos, muitas vezes as crianças, quando se sentem livres, fazem coisas que não fariam perto dos pais. Tá? Então, essa forma de obrigar as pessoas a fazer, ela funciona momentaneamente. Mas aí existe uma outra forma, segundo Dale Carnegie, e isso funciona, porque eu já testei, que é que a pessoa queira fazer aquilo, que ela queira executar aquilo para você. E para isso existem formas de convencimento das pessoas a executarem as coisas para você. Tá? Então é preciso convencer a pessoa de que ela queira fazer aquilo para você. Agora a gente volta no nosso conflito inicial, né? Conflito com o nosso cliente em relação a ele executar alguma tarefa que nós precisamos que ele execute para o bem dele, inclusive, mas que ele não enxerga isso como sendo um benefício para ele. Bom, uma técnica, uma estratégia que você pode usar não só para o cliente, mas para as pessoas envolvidas no processo. Lá você tem funcionários da empresa que não executam aquele determinado processo. Ao invés de você ir lá e bater na cabeça dele, brigar com ele, você pode envolver ele no processo. Você pode fazer com que a ideia seja dele. Olha só, você está tendo um conflito, você está batendo de frente com ele, porque a sua ideia não é adequada aos princípios dele. Então você está confrontando um princípio e um valor dele, isso não vai dar certo, vai dar atrito. Agora, se você fizer com que ele entenda que aquilo ali, ele cria essa ideia, ele traga essa ideia que você levaria para ele. Então você faz ele trazer essa ideia. Como é que faz isso? Você tem que usar
O brainstorming é uma técnica que funciona bem. Então, você vai conduzindo ele para que ele compreenda a situação e ele busque as soluções. Quando ele trouxer a solução, aí sim, você assume as rédeas. Essa ideia sua é excelente, vamos executá-la. Como sendo ideia dele, ele vai fazer tudo para que dê certo, não é? Por que você, quando uma pessoa pergunta para você assim, preciso ir para academia, o que você me sugere? Se você vai na academia, você geralmente diz, vai nessa. Eu preciso comprar roupa. Me indica uma loja. O que você indica? Aquela que você compra. Me indica um cara para seguir no Instagram, no YouTube, no Facebook. Aí quem que você indica? Gilberto Mendes. Por quê? Porque você segue, porque você já compra naquela loja, já vai naquela academia, já gosta daquele filme, já gosta daquele livro. Por que você faz isso? Porque você não faz más escolhas, você só faz boas escolhas. Então, sugerir algo que você usa indica para a pessoa que você faz escolhas boas. Você não vai sugerir algo que você não usa. Tá? E aí, quando você faz o teu cliente pensar que foi ele que trouxe a ideia, que ele que deu a ideia, ele vai executar. E essa é a melhor forma de ele querer fazer algo que você precisa que ele faça. Aí você evita os conflitos de princípios com o teu cliente. E eu sei que você agora está querendo, isso foi uma ideia sua, você está doidinho aí para fazer aquele like gostoso e para deixar um comentário para mim. Isso foi ideia sua, tá? Então faz aí o que você tem que fazer, eu só vou ficar esperando aqui. E no próximo vídeo a gente conversa mais um pouco.